Acredito que nesse exato momento todos já estejam com o PDF aberto para a gente estar começando aí então. Vou estar fazendo uma oração aqui, pessoal, para a gente poder estar começando aí o nosso devocional em comunhão com o tema A Verdadeira Igreja. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, Tu és poderoso, Pai, Tu és grandioso. Senhor, nesta noite, meu Pai, eu te peço para que o Senhor, meu Deus, possa vir abrir os nossos entendimentos, Pai. Tu vai repreendendo, meu Deus, todo impedimento. Pai, tudo que o inimigo, meu Deus, tem preparado contra nossas vidas, meu Pai, que possa cair por terra nesta noite, meu Deus. Senhor, nós precisamos, Pai, que o Senhor nos ilumine, meu Deus, a respeito desse tema, Pai, e a Tua verdadeira igreja, Senhor Jesus. Então, Senhor, que o Senhor possa vir nos usar, Pai. Senhor, eu te entrego essa oração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, vamos começar aqui. A verdadeira igreja, né? Que é o tema do nosso devocional em comunhão de hoje. A palavra igreja, pessoal, ela tem uma raiz grega. E essa raiz grega é eclésia, que significa o chamado para fora. Ou seja, sugere a ideia de um grupo de pessoas chamado por Deus para se reunir em seu nome. É por causa disso que muitas pessoas falam assim: ah, não, é porque eu sou a igreja, porque eu não vou mais na igreja, porque eu vou fazer isso aqui, que eu vou fazer aquilo dali. Por causa disso que muitas pessoas, às vezes, né, associam essa interpretação aqui, nessa tradução, a isso, entendeu, pessoal? Então, esse é o significado da palavra igreja, né? É o chamado para fora, é o chamado de Deus para a gente se reunir no nome dele, né? É o chamado para a gente estar ali em comunhão, em adoração com ele. E, pessoal, eu separei aqui esse tema, né, que é a verdadeira igreja, em alguns tópicos. E o primeiro tópico aqui é o verdadeiro templo. Quem que é o verdadeiro templo, pessoal? Isso é algo muito importante que eu vejo muitas pessoas dão um vacilinho em relação a isso. Por quê? O verdadeiro templo não são os que a gente frequenta no nosso cotidiano. Ou seja, não é o templo que a gente frequenta, né, aos meios de semana, aos finais de semana, né? Por que que não é? Porque quando a gente entende essa verdade, que a gente não é, né, esse templo ali, que o verdadeiro templo não é aquele dali, a gente começa a caminhar, né, para uma vida de santidade. Porque lá em 1 Coríntios, do capítulo 6, do verso 19 ao 20, está escrito da seguinte forma: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele. Ou seja, meus irmãos, olha que interessante. Aqui, a palavra de Deus, né, ela já responde essa pergunta, né, se esse templo que a gente frequenta é verdadeiro ou não, né, a respeito do verdadeiro templo. Então, a palavra do Senhor aqui, ela já responde esse assunto, né? Então, o verdadeiro templo, pessoal, somos nós, entendeu? Nós somos o verdadeiro templo do Espírito Santo. É por causa disso, né, que está escrito aqui, né, porque Ele nos comprou, né, e pagou o preço por nós. Portanto, use o corpo para a glória dele. Então, é muito importante, pessoal, por causa disso que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, né, que Cristo nos chamou à liberdade, né? Porém, a gente não pode usar da liberdade que Cristo nos deu para dar ocasião à carne, entendeu, pessoal? Porque a gente já não vive mais para nós, entendeu? Mas sim para Cristo. É muito importante que a gente entenda isso, né? Então, o verdadeiro templo, pessoal, é nós, entendeu? E não o que a gente frequenta, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E o segundo tópico aqui é o corpo de Cristo. Ou seja, quem que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo está escrito aqui da seguinte forma: a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e a gente, os membros. Ou seja, cada um com uma função diferente, mas interdependentes, ou seja, dependemos um dos outros. Somos uma família espiritual, somos irmãos em Cristo. Então, isso é muito importante, pessoal. Por mais que parece fluir, né, de uma forma clichê, né, de uma forma padrão, isso daqui tem uma grande importância, pessoal. Porque a igreja somos nós, entendeu, pessoal? É por causa disso que a Bíblia fala que o Senhor virá buscar a sua igreja. Quando a Bíblia fala sobre isso, não está escrito que o Senhor virá buscar um templo de pedra, entendeu? Não virá buscar um estabelecimento onde que a gente se reúne, entendeu? Ele virá buscar a gente, porque a gente somos a igreja de Cristo. E ele é o cabeça dessa igreja, entendeu? E a gente, quando aceita Jesus, né? A gente, quando faz parte desse corpo, né? A gente se torna uma família espiritual. Ou seja, irmãos em Cristo. Por causa disso que a gente cumprimenta, né? Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmã. Porque a gente, de fato, quando a gente aceita Jesus, a gente se torna uma família espiritual. Então isso tem uma grande importância, pessoal, no nosso dia a dia. É importante a gente reconhecer esse detalhe, né? Porque em 1 Coríntios, do capítulo 12, do verso 27, está escrito da seguinte forma: pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo.
Entendeu, pessoal? Cada um tem o seu papel essencial no corpo de Cristo. Então, por mais que, tipo assim, o pé, né, está longe da cabeça, os dois ali precisam um do outro, entendeu, pessoal? Os dois precisam estar em sincronia, entendeu? Então, é muito importante, porque assim como está escrito aqui, né, cada um tem uma função diferente. Então é importante a gente entender isso para um bom funcionamento do corpo, porque funciona da seguinte forma: se a gente olhar para a gente, quando a gente está com dor de cabeça, todo o resto do nosso corpo fica fraco. Por quê? Porque a gente fica com aquela enxaqueca, a gente fica desanimado, a gente fica meio, tipo assim, com preguiça. Então a gente vê que todo o corpo é afetado quando uma parte está sofrendo dor, entendeu, pessoal? Então é importante que todos nós façamos ali a nossa função para um bom funcionamento do corpo, tá, gente? Então, essa passagem aqui, né, e esse tópico sobre o corpo de Cristo, né, é muito importante a gente entender, né? E a igreja, né, a igreja que somos nós, somos o corpo de Cristo, né? E Cristo é o cabeça. É por causa disso que a gente tem que dar toda a honra e toda a glória para ele, entendeu, pessoal? Para todo sempre, igual a palavra de Deus fala, né? E, pessoal, agora o terceiro tópico aqui fala a respeito da comunhão e congregação. Eu acredito que todos estejam acompanhando aí, qualquer dúvida. Eu quis puxar aqui a origem da palavra congregar, né? Porque é uma palavra muito importante, entendeu? É uma palavra muito importante a ser discutida, é uma palavra muito importante a gente colocar em ênfase, né, nos nossos debates, nas nossas conversas. E a palavra congregar tem origem no latim, que significa, né, congregare, e que por sua vez vem de tem um conjunto, né, junto com gregare, né, que fica com gregare, que significa, né, reunir, juntar, e significa também, né, reunir em um grupo, né, ou seja, juntar-se. Então, pessoal, essa é a origem da palavra congregar. Então é importante a gente entender a origem da palavra no latim, né, que a origem da palavra congregar significa reunir em um grupo, né, ou seja, juntar-se. É quando a gente se junta ali, né, numa reunião, seja num templo, né, quando a gente vai num templo, se junta ali com nossos irmãos, quando a gente se ajunta também, né, numa célula, ou sei lá, num monte, numa casa de oração, entendeu, pessoal? Então, esse é o significado de congregar, né? E eu separei aqui 2 versículos muito importantes que falam a respeito da congregação. Lá em Hebreus capítulo 10, do verso 25, fala da seguinte forma: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando, ou seja, o dia do Senhor está chegando. Por que que o apóstolo Paulo fala a respeito disso, pessoal? Porque, de fato, pessoal, ainda mais nos nossos tempos, tem muitas pessoas que estão abandonando a fé, entendeu? E estão abandonando por quê? Por que que as pessoas, nos nossos tempos, têm abandonado a fé, têm abandonado o seu propósito, o seu chamado? Por causa do joio, entendeu, pessoal? Porque, de fato, aonde que tem trigo, também tem joio. Então, por causa de alguns, muitas vezes ali acontece uma confusão interna, muitas vezes acontece algo que tira o irmão do foco, que às vezes desvia o irmão. Mas só que Deus, ele é muito misericordioso e ele está sempre ali trabalhando na vida dessa pessoa que foi afetado, né? Não só na vida dessa pessoa que foi afetada, mas também na vida daqueles que se encontram ali caminhando, entendeu, pessoal? Qual que é a resposta para isso? Aí as pessoas vão perguntar: Rodrigo, mas nos nossos tempos tá uma escandalização danada, as pessoas têm deturpado a palavra, as pessoas têm roubado dízimos, as pessoas têm feito coisas que não eram para fazer e tal. Lá em Mateus, do capítulo 13, né, do verso 29, se a gente for ler todo o contexto da parábola do joio e do trigo, e vai contar ali, né, onde que o Senhor, né, plantou ali, né, a semente boa, né, mas veio o inimigo e plantou a semente ruim ali na noite, né, e quando começaram a cresceu o joio e o trigo, né, junto. E o interessante, né, que os servos, eles vão perguntar para o patrão: mas patrão, a gente pode arrancar o joio? E o que o patrão responde? Não, respondeu ele: porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Entendeu, pessoal? Então, essa é a questão. Imagine só se Deus começasse a fazer uma limpeza nas igrejas. Imagine só se Deus começasse a tirar o joio. Tem muitas pessoas que são influência dentro da igreja. E tipo assim, e tem muitos cristãos também que se espelham nessas pessoas. Por mais que elas fazem muitas coisas erradas, elas ainda pregam a palavra do Senhor, entendeu? Então, se Deus fosse arrancar esse joio num tempo que não está determinado, os trigos também sairiam com ele, entendeu, pessoal? Então é muito importante entender essa passagem, né? Entender que tudo tem um tempo determinado, igual o Eclesiástico fala, e entender que
quando chegar o tempo certo, o Senhor vai arrancar, né, o joio e lançará ele ali no fogo que não se apaga, né? E, pessoal, essa passagem aqui é importante a gente ter no nosso dia a dia, porque vira e mexe às vezes, não sei vocês, mas comigo acontece direto, né? Às vezes as pessoas estão conversando comigo, mas, Rodrigo, olha só o que tá acontecendo dentro das igrejas, olha só o que tá acontecendo ali e tal. Sempre acontece das pessoas me perguntar e eu sempre exponho, né, essa palavra aqui, né, essa passagem da parábola do joio e do trigo, porque é uma parábola que ela se faz presente, né, nos nossos tempos, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, entendeu, pessoal? Então, é importante que vocês entendam isso, né? Por mais que tenha um irmão ali que tá deturpando a palavra, que tá ali desviando dízimos, que tá fazendo coisa que não era para ser feita ali dentro da igreja, vai chegar o tempo que o Senhor vai arrancar essa pessoa, né? Ou seja, vai arrancar o joio, entendeu, pessoal? E quem vai permanecer vai ser o trigo. É muito importante que a gente não abandone, né? Não deixe de estar em comunhão com nossos irmãos por causa de joio, entendeu, pessoal? Porque quando a gente abandona por causa do joio, o inimigo ele se aproveita da situação para implantar mentiras na nossa cabeça. O próximo tópico aqui fala a respeito da igreja ser fundamentada, né, na palavra, porque a igreja ela é edificada sobre o ensinamento dos apóstolos, né, e profetas, com Jesus Cristo como a pedra angular. Ou seja, somos chamados para crescer em unidade e maturidade, seguindo a verdade de Cristo. Inclusive, né, essa é a função dos apóstolos até hoje, porque até hoje ainda tem apóstolos, né? A função dele é fundamentar a igreja ali na palavra do Senhor, né? Fazer ali a criação das igrejas, né? Plantando igrejas, né? Igual foi a ordem que Jesus deu para os seus apóstolos, né? De fazer discípulos, de ir fundando ali as igrejas e ir avançando, entendeu, pessoal? Por mais que nos nossos tempos a gente vê muitas coisas que era para estar sendo feita, mas não são, mas essa é a verdade que Cristo pediu para os apóstolos, entendeu, pessoal? E, pessoal, lá em Efésios, capítulo 2, do verso 20 ao 21, está escrito da seguinte forma: vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Olha só que interessante essa passagem. A gente entende aqui, né, que a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Entendeu, pessoal? Então, que a gente possa, né, a cada dia mais fundamentar, né, a nossa casa na rocha, né? Ou seja, que a gente possa vir fundamentar a nossa casa na palavra do Senhor, né? Porque se a gente colocar o Senhor Jesus Cristo, né, como a nossa pedra fundamental, né, a gente jamais será abalado, entendeu, pessoal? Porque Jesus, ele é poderoso. Então, que a gente possa entender, né, essa parte da fundamentação da igreja na palavra do Senhor, porque é algo bem simples de compreender. Missão e testemunho. A igreja é chamada para proclamar o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela é também chamada a ser o sal e a luz do mundo, refletindo o caráter de Cristo e suas ações. E a gente tem que fazer discípulos, entendeu, pessoal? A gente tem que pregar o evangelho do Senhor, entendeu, pessoal? Para mim, essa é uma das missões mais importantes, não sei para vocês, que é o que? Espalhar o evangelho do Senhor, mas espalhar acerca ali do verdadeiro evangelho, entendeu, pessoal? Que nem a gente falou, né, no Devocional em Comunhão da semana passada, onde que vai pregar sobre o sepultamento, né, e a ressurreição de Cristo. Isso é muito importante, entendeu, pessoal? Então, e essa passagem aqui, né, que fala lá em Mateus, do verso 28, do capítulo 28, né, do verso 18 ao 20, é onde que vai falar a respeito, né, da gente estar fazendo a missão, né, e o testemunho do Senhor. Mateus, o capítulo 28, do verso 18 ao 20, está escrito da seguinte forma: então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disto,
eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, pessoal, olha que passagem importante que Jesus aqui ele ordena que a gente pregue o evangelho e a gente faça ali, né, discípulos, né, batizando esses seguidores de Cristo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer, né, tudo que o Senhor tem ordenado. E a gente vê que isso foi passado de geração em geração, porque se a gente conhece a palavra do Senhor hoje, é graças a um discípulo de Jesus, né, é graças a esses apóstolos, né, que colocaram ali, né, que até alguns ali perderam suas vidas por nós, assim também como Jesus, né, propagou o evangelho. Então, se eles cumprirem essa missão, pessoal, se Jesus cumpriu essa missão, a gente também tem que colocar isso em prática, entendeu, pessoal? Então, que a gente possa colocar isso em prática, de pregar o evangelho. Ah, Rodrigo, mas eu tenho vergonha e tal. Não precisa ter vergonha, meus irmãos, entendeu? A gente tem que propagar o evangelho do Senhor, porque lá em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16, fala da seguinte forma: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, e é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha só, meus irmãos, que passagem importante. Nós somos o sal. Quando a gente prega o evangelho, a gente se torna um sal salgado, sem perder o gosto, entendeu? Então que a gente possa pregar o evangelho, a gente possa, né, salgar a terra, né, com o evangelho do Senhor, né, com o verdadeiro evangelho, porque aquele que não fizer isso vai ser jogado fora e pisado pelas pessoas que passam, porque a gente é a luz do mundo, conforme a palavra fala. Vocês são a luz do mundo, vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, entendeu, pessoal? Então que a gente possa entender essa passagem aqui, que a gente possa colocar isso em prática a respeito do evangelho, que a gente possa entender o propósito da igreja, que a gente possa entender o propósito do verdadeiro templo, né, do corpo de Cristo, da comunhão e da congregação, da igreja, né, estar ali fundamentada na palavra, porque isso a gente tem que ter no nosso dia a dia, da missão e testemunho, entendeu, pessoal? E para finalizar aqui, né, a respeito, né, que Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. E é aqui que a palavra faz mais sentido ainda, de que a igreja somos nós. Porque imagine só se Cristo tivesse dado a vida dele por um templo de pedra, entendeu, pessoal? Olha só o que está escrito, Efésios capítulo 5, do verso 26 ao 27. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando com sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Então, para finalizar, pessoal, é importante a gente entender, ele amou tanto a igreja, né, que somos nós, que ele deu sua vida por ela, a fim de que, o que Cristo ele espera de nós? Qual é a forma que Cristo espera nos encontrar? A igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Ah, Rodrigo, então você está falando que eu não posso errar mais, que eu não posso pecar mais, que eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Não, meus irmãos, é claro que a gente peca, a gente erra, a gente cai, entendeu, pessoal? Mas qual que é a ideia? É você permanecer firme, sem retroceder, sabe? Caiu, se levante mais forte, pecou, começa a caminhar de novo sem errar o alvo, entendeu? Errou em alguma área da sua vida, começa a pedir um direcionamento de Deus, porque dessa forma Deus ele vai começar a trabalhar na sua vida, né? E você vai se apresentar ali, né, dos fins dos tempos perfeito, sem manchas, sem rugas ou qualquer outro tipo de defeito. Entendeu, pessoal? E essa é a verdadeira igreja de Cristo, né? Se a gente for olhar numa macrovisão.